Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, O Poder do Mindset. Estamos aqui mais uma vez com o nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão, que praticamente já é um parceiro aí do Mindset, do podcast O Poder do Mindset. Seja bem-vindo, se apresenta para nós aí, para o nosso público te conhecer. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Marcos. Já estamos no terceiro podcast, Terceiro podcast. No primeiro podcast nós falamos um pouquinho sobre ergonomia, fisioterapia. Esteve conosco aqui a doutora Camila, né? Uma pessoa excepcional. E estamos aí, para o terceiro podcast. Vamos falar agora com uma coisa que a gente gosta muito, que é sobre liderança, formar líderes, capacitar pessoas. E o nosso tema desse podcast, que é liderança transformacional, e a influência dela sobre a vida das pessoas, e a liderança positiva. Sim. O que é uma liderança transformacional, o que é uma liderança positiva, e o que ela contribui para a formação de futuros líderes, futuros sucessores, que é o que a gente busca, eu acredito. Liderança positiva e liderança transformacional, Marcos. Tirando fora dos livros que a gente estuda aí, que a gente lê, eu refletindo um pouco daquilo que o senhor propôs para mim, acho que a liderança positiva é aquela liderança que você leva o seu colaborador a um lugar que ele nunca poderia chegar. Então, assim, a liderança positiva é você incentivar a equipe a cumprir aquilo que foi dado. E esses dois modelos de liderança, elas têm muito claro o objetivo, que é colocar as pessoas no centro do desenvolvimento. Exatamente. Pessoal, profissional, na sua formação de cultura, de caráter. O que isso significa para nós, colocar as pessoas no centro do desenvolvimento? Muitas das vezes nós líderes temos essa dificuldade de colocar as pessoas no centro do desenvolvimento. Primeiramente, quando você tem um papel de liderança, você tem que dar o exemplo. O exemplo. O que é o exemplo? As pessoas têm que olhar para você e sentir confiança. Porque as pessoas têm que olhar para você ali, a equipe, ela tem que olhar para você e falar, não, eu acredito nele, ele sabe o que está falando, e o que a empresa pede para ele faz, então a gente tem que fazer também. Ela olha como se fosse um modelo de uma liderança que inspira ela também a alcançar um cargo de liderança dentro de uma empresa. Porque é uma pessoa que sabe ensinar, sim, respeitosa, sabe transferir conhecimento, experiência, porque sem ensinar é uma coisa, você transferir é outra. Sim, exatamente. Ensinar, a gente está aqui ensinando teoria. Transferência, você vai ter que ir para a prática, para você transferir o que você sabe para outra pessoa. E colocar as pessoas no centro da transformação é um desafio nos dias atuais. Eu acredito que já é um desafio. Antigamente, eu acredito que nos dias atuais de hoje também é um grande desafio. A gente colocar as pessoas no centro da transformação. Nós não quer. A gente tem uma cultura de que se eu ensinar o que eu sei, eu perdo o meu lugar, eu perdo o meu cargo. Isso aí já é uma liderança narcisista, né? Nós falamos, Isso, a liderança narcisista, porque o narcisista ele não deixa discípulos, e quando você ensina todo o processo para a sua equipe, fica mais fácil de trabalhar, a comunicação ela se torna mais fácil, mais viável, Você vai só ajeitando as coisas, porque você ensinando as pessoas o processo, tudo aquilo que funciona, fica mais fácil a liderança. Por quê? As pessoas já sabem o que tem que fazer. E aí você potencializa aquilo que ela sabe e desenvolve aquilo que ela ainda não sabe através da tua experiência, do teu conhecimento. Exatamente. E muitas vezes isso não acontece, numa liderança narcisista, A pessoa pensa assim, bom,
eu vou passar o que tem que fazer e acabou. E não é assim que funciona, né? O ambiente fica mais agradável quando todos sabem o processo, né? O que tem para fazer no dia, né? Quais são as condições, o que pode acontecer. Isso é muito viável para a equipe. A equipe se sente mais valorizada. E a liderança positiva, ela tem um papel fundamental, né, para a gente desenvolver futuros sucessores. Sim. E a gente sempre tem que buscar, né, desenvolver pessoas que se tornam melhor do que a gente. Essa liderança transformacional é você transformar, né, um modelo de mentalidade, um exemplo. A pessoa precisa mudar a mentalidade dela. Né? Eu falo porque eu trabalho com esse modelo de liderança que eu peguei pessoas, né, no início da carreira que elas não queriam se tornar líderes. Elas não queriam, elas falavam, isso não é para mim. É muita responsabilidade, é muita dor de cabeça. E elas, o primeiro impacto foi o negativo. Quando a gente convida uma pessoa para um desenvolvimento, né, para um futuro cargo de liderança, o primeiro impacto é o negativo. Certo. Né? Por que o primeiro impacto é o negativo? Porque ela já pensa que só é dor de cabeça, que só é BO, vamos dizer assim, né, no ditado popular que fala que é muito BO, né? Por que elas já têm esse pensamento? Já de primeira, assim, de início. Olha, a gente tem que pensar um pouco de onde aquela pessoa veio, né? Sei que é difícil a gente conseguir esse parâmetro de entender de onde a pessoa veio, né? Qual que era a sua cultura dentro de casa, né? Porque muitas vezes alguns traumas, né, da infância acabam atrapalhando nesse desenvolvimento, né? Sim. Acaba desenvolvendo muito, atrapalhando muito. Mas a gente procura o quê? Acredito que o senhor e eu também, nós temos esse olhar clínico, né? Eu acho que esse aqui pode ser um bom líder, né? Porque não são todos que são líderes, né? Mas a gente consegue um pouco olhar e falar assim, bom, essa pessoa pode ser um líder, né? Pode ser uma pessoa que pode ajudar aqui no processo, né? E muitas vezes a gente faz esse convite para a pessoa fica assim, mas será que eu consigo? Mas você está vendo algo bom na pessoa, né? Você consegue ver algo que ele não consegue ver. E a gente aos poucos vai trabalhando a mente da pessoa, né? E eu gosto muito de trabalhar, sabe com o quê? Com essa questão da positividade, né? Ó, você consegue, você tem potencial para isso, você tem perfil para isso, né? Eu acho que primeiramente a gente tem que, vamos dizer assim, elevar o ego da pessoa, né? Acho que isso aí é muito importante. E depois você trabalhar aos poucos com a pessoa, né? Dando feedback, né? Parabéns, é isso aí, né? Ó, é melhor ir por aqui. Eu acho que isso aí é muito importante. E quando a pessoa ela se coloca numa posição que ela se permite ela aprender, eu acredito que ela chega mais rápido. Porque o primeiro passo é a permissão. Exatamente. Né? Se a pessoa ela não se permitir aprender, se desenvolver, dificilmente ela vai mudar essa mentalidade que ela tem. Porque ela não tem permissão. Exatamente isso. Às vezes ela quer, só que dentro dela não tem a permissão para ela dar o primeiro passo. Eu acredito que isso é um desafio muito grande dentro da psicologia positiva, é a pessoa entender que ela precisa se permitir. Sim, e muitas vezes isso não acontece, né? Às vezes você olha para algumas pessoas, alguns líderes, e olha para uma pessoa e fala, essa pessoa ela tem condições. Só que muitas vezes não dá essa liberdade, né? De falar assim, ó, faça o que você acha melhor, né? E a gente vai podando algumas coisas, né? Vou te orientando para que você continue avançando, né? Nesse processo de liderança. E essa mentalidade, muitas das vezes, é construída pela observação. Exatamente. Ela começa a observar os líderes, né, e ver o que os líderes passam, né, porque tem muitos líderes que são corrigidos em público no meio do time, e elas começam a observar aquilo, e aquilo cria, né, um pensamento negativo dentro da mente dela. Mas eu não vou me expor daquele jeito. Porque ela está vendo que o líder dela está sendo corrigido em público, né, para um outro nível hierárquico. E isso acaba que criando dentro dela um pensamento negativo. E muitas das vezes esse pensamento negativo cria o sentimento de medo. A pessoa não avança, né?
a questão do medo, né? Então, você vê como que é que ela vai se bloqueando através daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve. Ela não consegue enxergar o potencial dela. Ela grava aquela imagem, aquelas palavras, e ela não consegue, né, olhar para dentro dela e ver que ela tem um grande potencial de ser melhor do que os dois que estão ali, né, sendo chamado a atenção ou sendo corrigido por uma hierarquia maior. E a liderança positiva, ela veio para ampliar o potencial da pessoa. Ela não veio só para corrigir, ela veio para ampliar, porque a correção ela faz parte, né, da nossa vida como um toda. Sim. Por isso que a gente precisa se permitir. Nós precisamos enxergar isso de uma forma positiva e ampliar isso. Será que se eu me tornasse um líder, eu agiria da mesma forma que eu estou vendo e ouvindo? A gente, quando a psicologia, não, a pedagogia fala que a gente chega ao mérito através da repetição. E muitas vezes a repetição, a questão da repetição vai ter falhas, né? E a gente só almeja algo lá em cima por vários erros, né? E a gente vai se corrigindo, outra pessoa vai te corrigindo. Eu sempre falo que é muito importante você ter um mentor para você, né? Fundamental. Fundamental um mentor. Muitas pessoas ignoram isso, mas eu acredito muito na questão de uma pessoa para te dar conselho, para aquela pessoa que tem mais um pouco não, um grande conhecimento, né? Porque assim, você vai errando, uma pessoa vai te corrigindo, até você chegar naquele ápice, né? E muitas vezes as pessoas olham um líder acima de você sendo corrigido no meio das outras pessoas. Isso traz um trauma muito grande. Fala assim, será que eu vou passar por isso também? Então, eu não quero mais isso. E a pessoa chega num certo ponto e fala, eu não quero isso para mim. Não quero isso para mim. Mas o que eu penso? A gente conversando aqui, o que eu pensei? Existe uma hierarquia aí, né? Um exemplo, gerente, coordenador, supervisor e monitor. Se o gerente é ruim, ele vai contratar coordenador ruim. O coordenador é ruim, ele vai contratar um supervisor ruim. O supervisor é ruim, ele vai contratar um monitor ruim. Eu não falando que essa questão de ruim não vai trazer resultado. Vai trazer resultado, sim. Com certeza, vai trazer grande resultado para a empresa. Mas vai deixar um monte de gente morta para trás, entendeu? E isso não pode, né? Não pode, sabe por quê? Porque um trauma dentro de uma empresa, de um colaborador, ele pode ir para outra empresa, ele vai ter esse trauma ainda. Ele vai carregar esse trauma para o resto da vida. Enquanto ele não se curar, né, enquanto ele não se permitir se curar desse trauma, ele vai carregar isso com ele, né, e automaticamente ele derrama isso sobre as pessoas que estão à sua volta, e principalmente seus familiares. Exatamente. Né, que o impacto vai ser muito negativo dentro do próprio lar. E se a gente parar para pensar, a gente passa a nossa maior parte da vida trabalhando e dormindo. Né? Trabalhando e dormindo. A maior parte nossa é essa aí. Então, assim, a gente tem que trabalhar num ambiente... trabalhar faz parte da vida. A gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Né? Se a gente não trabalha, a gente não consegue nada. Então, assim, a gente tem que ter um ambiente seguro dentro do seu setor, né? Um ambiente mais agradável, né? Um ambiente assim mais confortável, que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Que a gestão ela seja mais assim transparente das coisas que acontecem. Criar um clima positivo também ajuda, né? Sim, ele está falando de positividade, né? Isso, exatamente. E esse também eu acredito que seja um desafio, você criar um clima organizacional com o seu time positivo, aonde tem pessoas que automaticamente já pensam negativo. Sim, eu posso até ser meio enérgico, né? A gente tem que trabalhar com essas pessoas. E quando a gente vê que não consegue, tem que eliminar. Tem que colocar outra pessoa no lugar. Né? Porque, assim, a gente não tem poder de transformar as pessoas 100%. Né? Mas a gente tem a capacidade de mostrar o que tem que ser feito. Né? De influenciar. De influenciar. Mas, muitas vezes, as pessoas não conseguem ser influenciadas. E nós não somos psicólogos, né? A gente tem que ir até um limite. E, infelizmente, a demissão faz parte da gestão, né? Sim. E trazer novas pessoas e tentar
deixa o ambiente mais agradável. Eu acredito muito que nós temos uma venda, né, nos nossos olhos, que você enxerga de uma forma e eu enxergo de outra forma. Se você me ensina um caminho que é mais fácil, mais rápido para alcançar um objetivo, que seja um objetivo de liderança, por que eu não me permito andar nesse caminho? Por que tem que ser o meu caminho? Não tem problema de eu andar no meu caminho, né? Mas eu tenho que pegar o seu conhecimento, a sua experiência, Sim. A sua estratégia, porque você já está lá. Então, se você está lá, você já passou pelo caminho, você sabe o processo. Então, você sabe como encurtar isso para acelerar o meu desenvolvimento. Só que se eu não me permitir, você vai vir, vai querer me ensinar, vai se disponibilizar, vai doar o seu tempo, né, para mim, só que a minha mente está fechada só no meu caminho. Eu não consigo, né, pegar o que o Marcos está me ensinando aqui e colocar na prática no meu caminho. Eu sempre falo que o melhor caminho, primeiro, é você copiar. Isso, para mim, né, é o melhor caminho no início, é você copiar. Você copia e aprimora. Nós conversamos sobre isso, né? Lembra que nós falamos sobre isso, né? Isso. Eu, praticamente na minha vida profissional, eu achei esse caminho mais rápido para aprender e me desenvolver. Agora vem a questão, quem você vai copiar? Aí está o X da questão, né? Você tem que saber. Você tem que saber quem você vai copiar, quem que é essa pessoa, né? O senhor estava falando, eu estava lembrando de um líder que eu sempre gostei, né, na história. Teve os seus lados errados, lados ruins, que todo mundo teve. O nome dele chama Alexandre o Grande. Quem foi Alexandre? Ele foi filho de um rei, né? E ele ali, quando criança ali, esse reinado eles acreditavam em vários deuses, né? Então ele nasceu num dia de uma deusa e misturaram tudo, né? E o que fizeram com ele? Pediram para que ele domasse um cavalo chucro, né? O que o Alexandre fez? Ele começou a analisar o cavalo de longe, né? E ele, analisando esse cavalo, ele percebeu que o cavalo tinha medo da sombra. Então ninguém montava nele, por quê? Não era por causa da pessoa que montava nele, ele tinha medo da sombra. O que o Alexandre fez? Começou a montar nesse cavalo à noite, não tinha sombra. E o pessoal pensaram assim, falou, nossa, esse rapaz tem futuro. Mas aí vem a questão, ele teve um mentor. Quem foi o mentor dele? Aristóteles, né? Um grande filósofo, Aristóteles. Se vocês aí tiverem curiosidade de pesquisar, pesquisa sobre esse filósofo Aristóteles. Então, assim, Alexandre ele teve um mentor excepcional, que até hoje a filosofia fala de Aristóteles, né? Fala que é um dos maiores filósofos de todos os tempos. E ele teve uma mentoria. E não é nada que Alexandre, ele era aquela pessoa que quando tinha as batalhas, ele ia na frente, né? Ele ia na frente. Hoje eu entendo o que está escrito atrás de um uniforme de um líder, né? Liderando pelo exemplo. Então, assim, seu exemplo. Exatamente. Então, Alexandre ele dava exemplo para a sua tropa. Ele ia na frente da batalha. Ele era muito inteligente. Por quê? Pela sua capacidade e também pela mentoria que ele teve de Aristóteles. Então, assim, voltando àquele assunto que o senhor falou, a gente tem que copiar, mas copiar quem? Né? Será que aquilo que a gente está copiando, será que vai ser bom, vai ser ruim? Porque a gente tem que saber isso. E o relacionamento, né, esse vínculo de confiança e suporte mútuo, ele é muito importante. Porque tem decisões que vão travar nossa mente. Sim. Antes de você tomar qualquer decisão, você não avaliou se aquela decisão vai te trazer benefício ou malefício. Porque, né, no calor da emoção, a maioria das nossas decisões que a gente toma, Marcos, é no calor da emoção. Sem a gente realmente avaliar o impacto e o resultado disso a curto, médio e longo prazo. A maioria das pessoas que tomam essa decisão, né, na emoção, você pode ver que é negativo, não é positivo. Porque a emoção falou mais rápido, né, vamos dizer assim, do que a própria intelectualidade da pessoa. Eu vejo que o senhor emagreceu, né? Emagreceu, acho que alguns quilos aí. Eu passei 4 anos estudando, estou numa pós agora. Então, assim, eu deixei um pouco a parte física.
E não é fácil, viu? Não é fácil. Então, assim, trabalhar e estudar é difícil, sabe? Você tem que deixar algo de lado. Eu acabei deixando da minha parte física, mas graças a Deus agora eu estou começando de novo. Então, assim, antes de você cuidar da sua mente, tem que cuidar do seu corpo, né? Então, assim, muitas vezes líderes eles tomam decisões na emoção porque não cuida do seu corpo, né? Não cuida da sua mente, não cuida da sua alimentação, não cuida da sua família, ele não tem uma qualidade de vida fora da empresa, né? E isso afeta muito as tomadas de decisões. Eu faço terapia, né? Eu tivesse conhecido isso há 20 anos atrás, estaria fazendo. Porque o terapeuta, ele é um conselheiro, né? Uma pessoa que conhece a mente, conhece você, estudou para isso. Então, assim, um terapeuta é uma mentoria também. Então, assim, antes de nós cuidarmos da nossa mente, tem que cuidar do nosso corpo. E aí vem outra coisa muito importante, é a parte espiritual também. Eu acredito que um bom líder ele tem que cuidar da sua parte espiritual, da sua parte física e da sua parte mental. Por quê? As tomadas de decisões. E muitas vezes vai pela emoção. E quando você cuida dessas três áreas, pode ter certeza que a tomada de decisão vai ser a melhor assertiva possível. E se tratando de empresas, né, ele vai tomar uma decisão em cima dos procedimentos da própria empresa, da empresa. Exatamente. Ele não toma na emoção, né? Ele vai olhar o procedimento é esse, esse, esse. É isso aqui que a gente vai tomar, essa decisão, baseado, né, nos procedimentos. Porque foram criados para isso, né, para dar um norte para a gente, né, do caminho que nós devemos andar e as decisões que devemos tomar como liderança. Exatamente. Porque muitas vezes a tomada de decisão a parte por dois lados, né? Ou são pessoas ou são custos, né? E a gente tem que estar sempre atento com isso. Porque a tomada de decisão pela emoção, muitas vezes você erra. Sim. É emoção, né? Decisão rápida. Decisão rápida. Você não dá tempo de você pensar, raciocinar, né? A emoção é o exemplo da raiva. Você sentiu raiva aqui, você quer tomar uma decisão em cima da raiva. E não pode, né? A gente tem que ter aqueles segundos para pensar, para analisar, para ver qual o caminho que você pode seguir. Eu sempre ensino assim, toda decisão que você for tomar, espere. Espere a vontade passar. Ah, mas se a vontade passar, eu não vou tomar a decisão. Não, você vai, porque você vai ter tempo para analisar se aquilo é bom ou é ruim. Espera a vontade passar. Exatamente. Aí você analisa. Isso é muito positivo, né, para a vida das pessoas. E o significado, né, a gente precisa dar significado, que nem você falou, né, eu vi que você emagreceu. Né, eu tomei a decisão, né, de cuidar um pouco melhor do meu corpo físico. Né, porque veio uns exames que deu algumas alterações, né, e o médico falou, você vai precisar. Sim. Senão vai complicar ainda mais o teu estado de saúde. Então você vê que a gente às vezes toma uma decisão, né, por algo negativo que você está recebendo. Eu não queria, você achou que eu queria? Um sacrifício danado que eu fiz para poder emagrecer 18 quilos. 18 quilos. 18 quilos. Né, praticamente eu fui obrigado a tomar essa decisão. Mas o porquê? Por que antes eu não enxerguei isso? Porque eu não dava atenção para isso, isso não era positivo. E sua mente está melhor agora? E mente, o corpo, né, o estilo de vida, tudo melhorou. Eu sempre falo, para você cuidar da mente, tem que cuidar do seu corpo primeiro. A parte espiritual, né, é muito importante você entrar nesse tripé. Quando a gente sai fora desse tripé, algo de ruim acontece. E isso está envolvido na liderança. Às vezes as pessoas acham que liderança é um cargo institucional. Você é líder da sua vida. Isso. Desde o momento que você tem consciência. Né, que você tem consciência da sua vida. Você passa a exercer uma liderança sobre você. Exatamente. Porque se a gente não liderar, né, o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente pratica, alguém vai ter que assumir isso e liderar pela gente. E muitas vezes a gente fala o que o coração sente, né? Muitas vezes o coração sente, não precisa falar. Deixa ele ficar sentindo, né? E no calor da emoção você acaba falando algo que não deveria. Muitas pessoas aí perdem algum cargo aí, perdem muitas oportunidades por causa disso. Por causa da emoção, né? Aquela emoção aflorada, né?
E muitas vezes você pensa em falar, mas não fala. E às vezes você fala e você perde muita coisa com isso. E o foco da liderança positiva, né, é ampliar. Você tem que saber disso, né? O foco da liderança positiva é ampliar o potencial da pessoa. É você elevar o potencial daquela pessoa e fazer ela entender que aquilo é bom para ela. Sim. Que as pessoas não querem, porque elas estão olhando aquilo que é negativo. Muitas vezes acontece isso, né? Acontece aí. Eu acredito que a negatividade, ela vem primeiro da questão da má comunicação. A má comunicação é prejudicial para uma equipe. Eu acho que a comunicação ela tem que ser assertiva, tem que ser assim muito clara, muito nítida, né, para que todos entendam o processo. Porque muitas vezes você esconde alguma coisa, você não fala. Às vezes a pessoa pergunta algo para você, você vira as costas e sai. Às vezes a pessoa pergunta algo para você, você mente. Pode estar acabando, mas não está, vai uma hora mais. Então, assim, isso traz um desgosto para a equipe. Você tem que ser positivo. Ó, vai estar horário, vai acabar tal horário, acabou. As pessoas gostam disso. Sinceridade, né? Sinceridade, né? Você não pode mentir para a equipe, você tem que falar a verdade. Ou às vezes você fala algo e lá na frente mudaram, você chega para a equipe e fala assim, ó, gente, ó, me passaram essa informação, eu passei para você, só que passaram outra. Vai ser desse jeito. Isso sim é uma liderança positiva. Que é a transparência, né? É a transparência. Transparência, sempre. Sempre. Eu sempre falo que você tem que ser honesto na comunicação. Muito honesto. E a honestidade não começa, né, com as pessoas fora de você, começa dentro de você. E a liderança positiva não pode ter panelinha. Não pode. Nós somos amigos, né? Somos amigos aí. Mas se um dia for trabalhar com você estiver numa liderança maior, ele tem que te respeitar. Ele tem que te respeitar e cumprir aquilo que você pede. Só que saiu fora da empresa, a amizade continua. Um setor que tem panelinha acaba atrapalhando as outras pessoas. Por quê? Lógico, você não vai tratar todo mundo igual, né? Mas você tem que ser justo com todos. E quando você tem essa questão da panelinha, as outras pessoas ficam olhando e acaba se aborrecendo. E muitas vezes não entrega aquilo que você pede. E o outro está sendo favorecido. Eu acredito que tem que ter um respeito mútuo, né? Sim. Respeito mútuo. Você está ali para ensinar, então eu vou ensinar igual. Exatamente. Vou pegar o meu time e vou ensinar igual para todos. Para que essa sensação de que você só ensina o Marcos, porque o Marcos é seu amigo, eles têm, a gente sabe que isso tem, né? Existe. Que as pessoas veem a gente aqui fora, né, com um vínculo de amizade, chega lá dentro, a gente tem um vínculo também de amizade profissional, e vê que eu dou mais atenção, que eu ensino mais para você, ele vai falar, ó, aquele lá é o queridinho. Exatamente. Então isso é ruim, isso deixa o clima ruim, né? Às vezes eu posso ser um amigo aqui fora, mas eu não quero ser um líder dentro do seu setor, e o outro quer. Sim. Você percebeu isso. Então, assim, você tem que passar mais informações para aquele, né, que realmente quer ser um líder, realmente ele quer ajudar mais no processo. Lógico, você tem que passar isso para todos. Todos têm que fazer o trabalho bem feito, né? Mas como nós falamos anteriormente, que você consegue olhar para a pessoa e falar, esse vai ser um bom líder, você tem que passar mais informação para ele. Eu sempre falo que eu tenho 21 líderes. Sim. 21. Tem uns que decidem, né, encarar novos desafios, tem outros que não. E tá tudo bem. A gente respeita a decisão, todo mundo é livre para tomar qualquer decisão. Nós vamos respeitar sempre. A gente não vai impor, né? A gente convida, a gente faz o convite para as pessoas. Você quer se desenvolver? Você tem um sonho de chegar a uma liderança? Se você tem esse sonho, a gente vai ajudar você a realizar. E como nós já estamos, então a gente sabe, conhece o caminho, sabe o que precisa fazer. Só que, como eu falei, a pessoa precisa se permitir. Se ela não se permitir, ela vai se frustrar no meio do caminho. Porque exatamente. Tem que se doar mais. Tem que se dedicar mais. Tem que passar pelo processo, né? Tem. Geralmente, aquela pessoa que você olha que você vai ser um bom líder é aquele que entrega mais. Eu, no início da minha carreira, né, eu ficava até meia-noite, 1 hora, 2 horas, estudando, para eu poder chegar onde eu estou hoje, no início da minha carreira. Né, que o relatório era tudo na caneta, papel,
Então saía do trabalho, ia corrigir relatório, ficava até meia-noite, 1 hora, 2 horas. Cheguei noite da minha mãe me acordar, debruçado em cima dos papéis, para deixar tudo organizado para o outro dia. Então, assim, existe um preço que hoje as pessoas dificilmente querem pagar esse preço. Tem muitas que pagam, porque elas entendem que isso é importante. Já tem outras que não, que elas querem chegar sem pagar esse preço. Não chega. Às vezes pode até chegar, vai ser um péssimo líder. Às vezes pode até chegar por uma padrinhagem, vamos dizer assim, né? Uma padrinhagem, um parentesco, ou uma afetividade assim maior, mas ele não vai chegar com aquela disposição e também não vai chegar com aquele conhecimento, né, que o processo exige, né? Errando, acertando, sofrendo, pensando em desistir, mas não desiste. Isso capacita um bom líder. Né? E o líder positivo, independente do erro, ele potencializa o que é positivo. Sim. Porque o erro ele entende que faz parte do processo. Exatamente. Né? Faz parte do... Nós vamos errar, eu vou errar, né? E eu vou errar inúmeras vezes. Só que a minha mente está aberta para entender que isso faz parte do processo. Eu não posso repetir o mesmo erro. Ou eu ainda vou repetir. Só que eu preciso mudar. Eu acredito que chega um momento que você não erra, mas você pode errar em outros lugares, né? Isso faz parte do processo, né? A gente está errando, está acertando. É igual escolha de colaboradores, né? Você chega lá no RH, já tem uma pessoa para o seu setor. Você conhece essa pessoa? Você conversou com essa pessoa ali alguns minutos ali para você entender como que é a vida da pessoa, né? Como que é a pessoa, porque a gente começa a lidar com gente todos. Eu comecei a trabalhar numa imobiliária com 13 anos de idade. Com 14 para 15 anos já estava registrado. Então, assim, essa imobiliária, ela naquela época, ela tinha mais de 500 imóveis, né? E também trabalhava com vendas de fazendas. Então, assim, fazia locação e vendia. E ali passava muita gente, sabe? Eu, com 17 anos, já abria e fechava a imobiliária. Então, assim, eu aprendi a ler pessoas. E muitas vezes eu fico até meio desanimado, porque quando você aprende a ler pessoas, você começa a entender o processo, como funciona. Então, assim, será que o RH ele dá essa opção para você ir lá e conversar com a pessoa um pouco? 10 minutos, 5 minutos, para você entender a pessoa? Assim, hoje na empresa que nós trabalhamos, assim, a gente tem esse tempo, até mais. Né? Eles deixam a gente bem à vontade para ter essa conversa, né? Esse primeiro diálogo, esse primeiro contato. Isso é muito importante. Ajuda muito. Né? Ajuda e muito. E liderança transformacional? Vem de transformar, né? O nome já fala, né? É, de transformar. Quem que se transformou? Eu tive várias pessoas que contribuíram, né, para a minha transformação. Tanto psicológica, espiritual e corporal. Certo. Né? Acho que o primeiro mentor que eu me inspirei foi, né, o nosso próprio Salvador. Certo. Jesus. Como que ele consegue inspirar pessoas até hoje com o seu modelo de liderança? Como que ele recrutou, vamos dizer assim, com todo respeito à história, como que ele recrutou 12 pessoas? E fez diferença, né? 12 pessoas. Né? 12, e fez entender as 12 pessoas qual que era o propósito do chamado deles. E engraçado que o senhor falou de Jesus aí, se a gente for estudar a história, o único intelectual era Judas. Os 11 ali eram pescadores, tinham outras profissões. João, um dos discípulos, foi chamado deram o nome dele Trovão, porque ele era muito nervoso. Muito explosivo, né? Explosivo. Pedro também era muito explosivo. Né? E quando a gente vê a caminhada deles, a gente vê que eles tiveram uma transformação. É. Por quê? Ele tinha um líder que dava o exemplo. Jesus é uma liderança transformadora. Né? Você vê que hoje sou uma pessoa de vários diplomas. Só que a pessoa que eu mais ensino como exemplo não tem um diploma.
que é o nosso Salvador. Sim. Ele não tem diploma acadêmico. E hoje, eu acredito que é uma das lideranças mais estudadas. Jesus, ele foi líder, foi psicólogo, né? Como que ele conseguiu, né, transformar a mentalidade de pessoas comuns? O senhor falando aqui, eu estava pensando, Jesus, ele tinha algo que poucas pessoas têm, paciência. Tinha paciência. Porque quando você está com a equipe, você tem que ter paciência com aquelas pessoas, porque as pessoas vão errar. Jesus, ele tinha paciência, ao mesmo tempo ele dava o exemplo. Eu acho que isso aí é muito importante para o modelo que a gente pode trazer hoje, né? Porque muitas vezes, eu até falei anteriormente, falei assim, ó, se não deu certo, manda embora, né? Mas a questão de mandar embora, a gente tem que ter uma paciência, né? Jesus teve paciência até com Judas, né? Mas Judas se deixou ir embora. Quando eu falei de mandar embora, não é que você vai mandar a pessoa embora. É porque a pessoa se deixou ser mandada embora. E Jesus, ele teve paciência com os 12, só que Judas, ele falou assim, ó, se deixou... Jesus, ele deu todos os momentos, o tempo para que Judas se arrependesse. Só que Judas não se deixou. Agora, trazendo para nós hoje, o que a gente pensa? Ah, tem que mandar embora. Sim, tem que mandar embora. Por quê? Porque a pessoa não quer. A pessoa não quer esse processo. Mesmo você tendo paciência, dando exemplo, tem pessoas que não querem essa liderança transformadora. E você vê como que é difícil, né? Se a gente olhar aqui para a história de Pedro, Pedro ele não queria. Nenhum queria. Eles Né? foram chamados, né? O primeiro impacto, né? O primeiro encontro que ele teve com Yahshua, se você ler um pouco a história, ele não queria. Porque ele estava sendo oprimido, né? Na época, oprimido pelos impostos romanos, né? Aquilo gerava nele uma indignação muito grande, uma raiva, um ódio, que ele não queria saber de chamado, que chamado. Só que aí, através do exemplo, né? Do exemplo, ele escutando a história, né, de Yahshua, né, com o Mateus, que era o cobrador de imposto, ele contou uma história que aquilo comoveu o coração de Pedro. A história ali é interessante, porque a Bíblia fala que Jesus nasceu na plenitude do tempo. Né? Então, assim, não dá para... Assim, por que Jesus nasceu naquela época? Quando a gente estuda a história do povo de Israel, a gente vê que teve um momento do povo de Israel que eles foram invadidos, né, pelos babilônios. Né? Por quê? Porque eles estavam deixando de fazer aquilo que Deus pedia. Eles foram cativos, chegou um momento que acho que o rei Artaxerxes deu a liberação para eles voltarem para a terra deles. Só que sim, voltou um povo misto, né? E chegando em Roma, tinha só duas tribos só. Tinha Israel, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as duas se juntaram e se tornaram a tribo de Judá. Só que essa tribo de Judá, ela tinha várias etnias. Várias etnias. Essas etnias, cada uma acreditava em algo diferente. Né? E Jesus, ele veio nessa plenitude do tempo para mostrar o quê? A verdade. E trazendo para o nosso podcast de hoje, a forma certa de liderar, né? Que ter paciência e dar o exemplo. E foi o que ele fez. Exatamente. Né? Porque assim, eu tenho pessoas que hoje são líderes institucionais, que o primeiro convite, o primeiro chamado, eles falaram, não quero, isso não é para mim. E depois eles vendo o meu exemplo, né, como que eu usava o meu exemplo para influenciar pessoas a enxergarem de forma diferente. Enxergarem de forma positiva. Né, enxergarem de forma agregadora, que ele ia agregar valor na vida delas. Que elas iam conseguir melhorar. E aí no segundo chamado, a pessoa fala, não, eu quero, eu vou começar. E aí começa todo um processo. Você está falando em processo, né? Não lembro qual foi os dois que Jesus chamou. E aquelas pessoas indo até Jesus, as pessoas começaram a olhar e começaram a seguir também. Eu acredito que na sua fala, teve o primeiro, né? O primeiro, depois vendo o seu exemplo, aceitou o convite. E agora ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Ficou mais fácil, porque as pessoas já veem o primeiro, veem o segundo, veem o terceiro, né? E veem a forma que eles trabalham, né? E eu acredito que ficou mais fácil agora. E hoje a gente segue Jesus por quê? Porque nós vimos o exemplo dos discípulos, né? E hoje
hoje fica mais fácil para nós, né? Está escrito hoje. Então isso fez com que eu não desistisse. Porque eu olho para o exemplo dele, né? Quando eu vejo que eu realmente estou com dificuldade de entender, de ter paciência, eu olho, eu volto um pouquinho, peraí, deixa eu analisar de novo, né, a história daquele líder que tanto influenciou e transformou a vida das pessoas. E influencia até hoje. Até hoje. Até hoje ele influencia. É um modelo de liderança para mim. E tirando da parte espiritual, quem foi a pessoa que o senhor olhou assim e falou assim, puxa vida, eu tenho que olhar melhor para essa pessoa me traz inspiração positiva. Eu passei a analisar o comportamento do meu pai. Seu pai. Do meu pai. Eu passei a analisar o comportamento dele. Certo. Né? Um homem muito trabalhador, responsável, honesto em tudo que ele fazia, honesto. E eu não enxergava um desvio assim, de conduta na honestidade dele. Então isso me inspirou muito para mim não chegar num ponto do início da minha carreira e eu me vender. Porque eu tive propostas que poderiam manchar a minha honestidade. Tem uma frase que diz que a nossa fé ela tem um preço. Então, na época, né, um gerente e um subgerente me chamaram numa sala, numa reunião, né, que eu trabalho com uma empresa terceirizada dentro do frigorífico, segundo frigorífico, no início da minha carreira. Eu tinha assumido a supervisão. E aí eles me chamaram para poder me subornar, poder me comprar para me fraudar alguns relatórios, né, algumas notas. E aí, ó, por isso que é bom você analisar. E dentro do contexto geral, analisando o comportamento do meu pai, né, e o meu pai sempre me ensinou, nunca se venda. Seja honesto em tudo que você faz. E ali eu escutei a proposta, que era muito tentadora na época, e aí eu simplesmente olhei para os dois e falei, não posso fazer isso e não vou fazer isso. E eles, né, tentaram me convencer e eu falei, não, eu não vou fazer isso. Porque com que cara que eu chego na casa do meu pai e da minha mãe e eles descobrem, né, que eu estou fraudando um documento ou roubando mercadoria? Como é que eu vou encarar eles? Como é que eu olho com o olho do meu pai e o olho da minha mãe com isso? Então eu saí da sala com a resposta não. E com a ameaça que eles iam pedir para me tirar de lá. É a observação e tudo, né? E realmente, eles pediram para me tirar. No outro mês, eles ligaram para a empresa e a empresa me chamou e falou, nós estamos transferindo você para uma outra unidade que o gerente pediu para tirar você daqui. Falei, tudo bem. Dormiu tranquilo? Tranquilo. Isso é importante, né? Você ter a sua consciência tranquila. Aí você vê o poder do pai, né? Dos pais. Né? Porque a gente, quando é criança, a gente observa muito nossos pais, né? Até hoje ecoa, né, na minha mente, assim, no meu ouvido, o que meu pai falava. Olha, você tem que ser trabalhador, tem que ser honesto, respeita velhos, crianças, né? E meu pai também tinha essa concepção, essa percepção que a gente consegue as coisas através da honestidade, né? E principalmente pelo trabalho. Isso é muito importante. Sim. E aí a gente olha o modelo dos nossos pais, né? A minha mãe também, o exemplo dela, ela ecoa até hoje o exemplo dos meus pais. Tanto da minha mãe como do meu pai, ecoa. Sabe o que é ecoar até hoje nas nossas vidas? Tem muita coisa, muita decisão que eu não tomei por causa do exemplo deles. Isso é importante, muito importante. Isso tem uma referência, né? Eu sempre falo que eles são um espelho para nós, né? Antes da gente tomar qualquer decisão, olha o espelho que a gente tem. Isso é muito importante. Isso ajuda a transformar a nossa mentalidade. Formamos bons líderes, né? Então, inspiração humana, eu tenho eles, né? Eu acho que a segunda inspiração minha são eles. Né? E tem outras pessoas, né? Eu falo sempre do exemplo do Roberto, que foi uma pessoa, né, importantíssima na minha vida profissional, pessoal. Vivemos grandes momentos juntos. Né? A gente sempre, toda vez que nós sentava, era para um ensinar o outro. 99 das vezes que nós sentamos para conversar, era ele me ensinando, né, e eu ensinando ele. Então isso ajudou a gente a evoluir muito.
Ah, sim. Acho que na época que a gente trabalhava com envoltórios, isso expandiu assim a nossa mente, porque era uma ideia, dava uma ideia, dava outra ideia, colocava na prática, o resultado era extraordinário. A gente conseguiu ajudar a formar grandes líderes no nosso país. E isso é muito importante, né? A gente, a gente não pode guardar conhecimento só para nós, né? A gente tem que passar para outras pessoas, né? Porque eu acho que no outro podcast passado eu falei que o conhecimento que é seu, que é meu, não é nosso. Nós aprendemos algum livro, aprendemos aí alguém falando para nós, né? O exemplo dos nossos pais, né? Jesus, a Bíblia. Então, assim, o conhecimento não é nosso. A gente só copia, né? Como nós falamos aí, a melhor coisa que tem é copiar. O que acontece? Se foi copiado, se foi algo que não foi nosso, por que a gente não pode passar para frente também, né? Passar para as outras pessoas, né? Enquanto mais você retém isso, eu falo que você vive asfixiado, vive sufocado. Porque você tem muito conhecimento, tem muita experiência, só que você tem medo de compartilhar isso. Exatamente. Eu nunca tive medo de ensinar, de falar, de mostrar, porque quanto mais você fala, quanto mais você ensina, mais você aprende. Mas você aprende. Mais você aprende. E a gente, quando a gente vai ensinar alguém, alguém fala algo bom para você, algo que você não sabe, você aprende também. E você quer aprender mais rápido, é só você ensinar. Exatamente. Eu tenho muito esse modelo, né? Eu quero aprender, então eu vou ensinar. Porque é ensinando que se aprende e se aprende ensinando. Exatamente. Acho que esse é o caminho mais rápido para você se desenvolver. É você ensinar. E a gente nunca sabe tudo. Não. A gente está sempre aprendendo. Tem uma frase acho que é Isaac Newton que fala assim: o que a gente sabe é uma gota, o que a gente ignora é um oceano. É um oceano. E o que quer dizer com isso? Muitas vezes a gente ignora o conhecimento até de um humilde, uma pessoa humilde, uma pessoa que está abaixo de nós. E quando a gente vai ensinar uma pessoa, ele pode ensinar outras coisas que a gente não sabe. A gente não pode ignorar ninguém, a gente não pode ignorar nenhum livro que a gente muitas vezes olha pela capa e fala: essa capa é horrível, eu não vou ler. E não é assim que funciona. A gente muitas vezes ignora muitas coisas e não pode. A gente tem que estar sempre com o ouvido aberto para aprender. Aquele que quer aprender gosta de ensinar. E tem que deixar a pessoa, né, ter essa liberdade para ensinar. Nós líderes, né, no cargo institucional, a gente temos que entender e respeitar isso. Porque senão você acaba que apagando o potencial de uma pessoa. A pessoa está ali à disposição para ensinar. Só que em vez de eu pegar isso, introduzir dentro daquele propósito, que é a cultura da empresa, isso aqui não serve não. Isso aqui vamos ser só isso aqui. A pessoa engessa, sabe, o desenvolvimento? Ela engessa numa coisa só. Chega um momento que as pessoas olham e falam: isso aqui não é para mim não. Porque elas querem contribuir. Sim, e quando você... Eu acho que eu acho, não, tenho certeza, o colaborador não pode ser aquela pessoa que entra, o supervisor ou o líder, pode ser aquela pessoa marrenta, né? Entrar dentro do setor com aquela cara fechada. Deixa os problemas lá para fora, esses problemas pessoais, né? Vão entrar dentro do seu setor. Não vou falar que você vai entrar igual um palhaço sorrindo para todo mundo, mas com um rosto assim de confiança, né? Uma pessoa que está pronta para te ouvir. E isso é muito bom para a equipe, muito bom para a equipe. Porque a equipe, quando o líder entra dentro do setor, parece que é uma coisa automática. Se tiver com a cara fechada, acabou com a equipe. Isso é estudo. Então, o líder tem que chegar dentro do setor, chega brando, transparente, chega com aquele olhar de confiança, né? Que está pronto para ouvir, está pronto para fazer acontecer. Isso é muito importante para o setor. E o porquê que esses dois modelos de liderança, eles se completam? Repete para nós os dois, fala os dois. Liderança positiva e transformacional. Por que os dois se completam? Os dois têm que andar junto. Porque a liderança positiva, você vai trazer algo de bom para o setor. O que é? A transparência. Vai trazer a transparência para o setor. Então, com essa transparência para o setor, você vai mostrar para as pessoas que conseguiremos fazer o processo da melhor forma possível. E a transformadora, você mostra para as pessoas que, olha,
Todos aqui têm condições de ser um líder. Basta querer e mostrar. E isso é bom porque ela foca no desenvolvimento, no crescimento, que é o florescimento, né? E a outra, ela foca no coletivo, que aí você precisa ser, né? Primeiramente, a transformação, porque se as pessoas não enxergar a transformação em você, dificilmente elas vão querer. Porque pelo fato de você ser um líder. Mas a transformação, existe aquela frase, né, aquele chavão que fala assim, a primeira impressão é que fica. Será que realmente é a primeira impressão que fica? E aí eu te dou um exemplo. Se eles virem eu só nervoso, revoltado, eu como líder, nervoso, revoltado, que não sei gerenciar dificuldade, problemas, não sei resolver, eles vão olhar para mim. E aí eles vão olhar e falar, eu quero isso aí, nada para minha vida, quero nada, vou ficar aqui mesmo. Então, através, né, do meu modelo de liderança, eu automaticamente gravei na mente daquela pessoa um modelo de liderança negativa que ela não quer para a vida dela. Sim, e a impressão é a primeira impressão que fica. Que é essa que você está falando, né? Muitas vezes a pessoa acaba desistindo, muitas vezes pede até demissão. Queira ou não, o ambiente se torna um ambiente tóxico. E é isso que nós temos que cuidar para que o ambiente não seja tóxico. Seja um ambiente saudável, respeitoso. Eu sempre falo que as pessoas precisam ter liberdade delas escolherem aquilo que é melhor para a vida delas. E eu estou lá para ensinar. Estou lá para acompanhar. Estou lá para inspirar. Estou lá para dar exemplo. Certo. Ela tem opção, se ela segue ou não. Isso não deixa ela uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Ela só tem um modelo, né, de estilo de vida que precisa ser respeitado. Naquele momento ela não quer, que nem eu já falei para você, né? O primeiro chamado que eu chamei para várias pessoas foi não. Porque dentro dela ela construiu um modelo de liderança, que era uma liderança negativa. Então ela já tinha esse modelo dentro dela, na mente dela. Aí começa as pessoas reclamarem, né? E certas pessoas até falam assim, por que não quebra? Né? Por que não acaba a luz, né? Por que não acontece alguma coisa para a gente ir embora? As pessoas não têm aquele espírito de liderança, como o senhor falou, né? Que todos no setor têm que ser líderes, né? Todos têm que entender o processo. E a gente tem que estar à disposição, porque não é fácil. Falar para você que esse processo é fácil para ambos, não é fácil. A gente, como o senhor falou sobre o maior líder, foi Jesus, né? Jesus, ele teve paciência com os 12, né? Só que um se deixou a sair, né? E muitas vezes acontece isso. Mandou embora. Por que não? Porque a pessoa não queria mais, estava dando problema. Então, assim, ele se deixou essa oportunidade para mandar embora. Não é porque o líder mandou a pessoa embora, que a pessoa não queria mais. Sim, ela não se viu mais dentro daquele propósito. Exatamente. Né? Ela tem outras idealizações, vamos dizer assim, na mente dela. Ela já idealizou outra coisa e ela vai estar buscando aquela outra coisa. E aí ela consegue enxergar com o que ela tem hoje como se fosse um impedimento para ela alcançar aquela outra coisa dela, o objetivo, o sonho dela. Eu acredito que o mundo ele é cheio de oportunidades. Sim. Cheio de oportunidades. Eu sempre falo para os jovens, né? Onde eu trabalho, às vezes está reclamando. Olha, você tem que usar a sua cabeça, sua mente. Por quê? Não está bom aqui? Você quer sair? Usa esse dinheirinho, estuda. Faz uma faculdade, faz um curso técnico. Se aprimora. Depois que sair daqui. Você vai sair daqui para fazer o quê? Se aqui não está bom, outro lugar não vai estar bom. Porque você não tem estudo, você não tem uma bagagem. Se aprimora. E muitas vezes a pessoa acaba ficando com essa ideia. E eu sempre falo que nós, líderes, nós temos que... O nosso foco maior tem que ser nas pessoas. Tem que ser. É o processo das pessoas. Né? Tem que ser nas pessoas. Quando você foca nas pessoas, você ajuda, né, a desenvolver as pessoas, a elevar o nível de intelectualidade delas, que elas consigam enxergar como positivo tudo aquilo que elas fazem, se torna melhor. O mérito
o mérito seu, quando você está lá com o pessoal lá, o mérito não é seu. Não. O mérito é da equipe que você transformou para chegar ao seu objetivo. Então, assim, o mérito é da equipe. Mas na equipe, sim, você conseguiu, ou outra pessoa conseguiu, fazer aquela equipe entregar aquilo que tem que ser entregue no final. Então, assim, se a pessoa não tiver uma boa gestão de pessoas, ele vai sofrer. Ele pode até entregar, mas pode ter certeza que vai ter problema de saúde, vai ter problema psicológico, vai ter um monte de problema. E aquele dinheiro que ele ganhou, ele vai gastar tudo para cuidar da saúde. Então, assim, capacite as pessoas, né? Mostre o que tem que fazer, trate com respeito, seja gentil, seja cordial. Muitas vezes a gente tem que ser até psicólogo e pode ter certeza que no final eles vão entregar coisa boa, coisas que vai elevar o potencial do líder. Sim, essa chave eu mudei já faz algum tempo, quando eu tive dificuldade. No início da minha carreira eu tive muita dificuldade de aprender, porque eu queria aprender coisas novas. E quando eu entrei, que eu olhei aquela fábrica, eu vi, isso aqui é a oportunidade que eu tenho para me crescer. Olha para você ver, né, a visão. Com 14 anos eu entrei dentro de um frigorífico, eu olhei aquela fábrica grande, gigante, na minha cabeça, puxa, isso aqui é muito grande. Então acho que aqui dentro tem uma oportunidade para mim crescer e desenvolver. Então trabalhei 14, 15, 16, 17, fui assinar a carteira com 18 anos. Quando assinou minha carteira, eu falei para mim mesmo, eu quero ser um supervisor. Na época era um encarregado, né? Eu quero ser um encarregado. Então eu mentalizei isso antes de acontecer isso. O poder da mente. Eu falei, eu vou ser um encarregado. Só que esse processo até chegar a essa oportunidade, eu tinha que estar à disposição para aprender, para errar, para ser corrigido. Mas eu fui corrigido muitas vezes. Não foi nenhuma nem duas, não. E tem que ter humildade para isso, né? E isso me ajudou na época. E eu trabalhava dobrado, mais do que os outros. Mas porque eu mentalizei que eu ia ser um encarregado um dia. E trabalhei para isso. Lembra, né, que eu dormi em cima dos documentos, dos papéis? Foi nessa fase que eu passei. E naquela época, o porquê que eu virei a chave naquela época? Porque eu enfrentei muita dificuldade, Marcos. Para as pessoas me ensinarem dentro do processo produtivo, eu tinha que pagar. Eu paguei para as pessoas me ensinarem porque elas não queriam ensinar. Porque na cabeça delas, se elas ensinassem, eu ia tomar o lugar delas. E muitas pessoas pensam assim até hoje, né? Até hoje a gente se depara ainda com esse modelo e essa mentalidade de liderança. Então, como eu enfrentei essa dificuldade, que eu tinha que pagar para aprender uma atividade nova dentro do setor, eu falei, eu não vou ser dessa forma. Eu vou aprender, me desenvolver e vou transferir isso para as pessoas. E está funcionando. Até hoje a gente consegue formar sucessores até melhor do que eu, porque o objetivo é esse. É formar sucessores melhor do que eu. Se for igual, né, eu falo assim, se for igual a mim, eu estou falhando em alguma coisa, porque precisa ser melhor. Sim, e pode ter certeza que essas pessoas vão trazer ou já está fazendo algo que o senhor está fazendo também, né, que é formar novos líderes, né, que acaba sendo uma corrente, né. Aí você vê que isso engaja até em 70%. O engajamento aumenta e em até, estatística fala que em até 70% o time. Vamos falar de outra coisa agora? Você lembra como foi a nosso primeiro contato? Você lembra? Não lembro. Não lembro. Será que foi CIPA? Foi a ver com segurança, né? Com segurança, né? Com CIPA, né? CIPA, foi na época que eu fui presidente da CIPA. Eu acho que sim, né? Que a gente se aproximou porque você sempre foi uma referência em cuidar de pessoas dentro da sua área. É essencial, né? Então, como você era uma referência, eu te procurei. Né? Como ia ser presidente da CIPA, foi um baita desafio. Eu agradeço às pessoas que me deram essa oportunidade. A gente fez um trabalho excelente. Eu acho que ali foi o nosso contato. Foi o nosso contato, né? E interessante que nós fizemos troca de livros, né? Eu te dei um livro, né? Nós conversamos bastante sobre isso aí. E ali eu comecei a te conhecer naquela época ali, né? O seu trabalho que você fazia, tudo, né? O seu engajamento.
A vontade de colocar nos cipeiros a ideia de cuidar de pessoas Cuidar de também, pessoas. né? Porque o cipeiro no setor ele tem que cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, isso é o mais importante. E na época eu lembro que os treinamentos foram voltados para a saúde emocional. Os treinamentos que a gente deu durante o ano, nesse ano da presidência, a gente focou muito na saúde emocional dos nossos cipeiros. Justamente para eles saberem gerenciar o conflito que ia ter dentro do próprio setor. E quando mudou a chave, quando eu me tornei, foi a mesma sequência. Você viu? Olha só que interessante, né? Eu já sempre gostei de psicologia, foi também falando sobre a questão psicológica. Foi até network também, nós falamos sobre network nas palestras, né? E está voltado também a cuidar de pessoas, né? E vou parar um pouco para pensar também, né? Nós tivemos uma amizade, temos hoje um network. Se eu precisar do senhor hoje, você pode me ajudar, né? Mas, assim, existe a questão de cuidar também, né? Tem que olhar para o senhor com afeto, com carinho, com afetividade, né? Para que esse network, ele funcione, né? Sim. E um olhar para o outro e falar assim, não, eu confio nele. E isso é muito importante. Quando você cuida de pessoas, você se torna a referência onde você está, né? Porque muitas vezes você se torna até uma esponja, né? Fulano daqui, fulano dali. Isso é importante. É muito importante. Porque se torna uma referência. Exatamente. Né? Quando você se torna uma referência, você tem mais poder nas suas decisões. Tem pessoas que vão te ajudar. Vou dar um exemplo de frigorífico. A desossa... não, o cliente do abate é a desossa, certo? Né? O cliente da desossa é a embalagem. Quem que é seu cliente? Se chamam os fornecedores e clientes. Isso. Então, assim, cada setor é um cliente do outro. Quando você tem um network agradável, confiante, as coisas acontecem mais fáceis, né? Fica mais fácil um ajudar o outro, né? Sim. Fica bem mais fácil. Agora, quando você não tem esse network aí, fica difícil, né? As informações chegam erradas, muitas vezes a pessoa não quer te ajudar, né? E o network é muito importante. Hoje eu tenho uma mentalidade um pouco mais madura em relação a isso, né? O respeito, para mim, eu acho que é uma das chaves. É se respeitar. Exatamente. Ah, não quer? Tá tudo bem. Você quer, eu estou à disposição para ensinar. A hora que você quer, eu vou estar à disposição para te ensinar. E aí é uma troca de conhecimento e experiência. Sim. Né? Eu te ensino e você me ensina. Mas se eu não tenho um network bom com o senhor, isso não flui. Não flui. Tem que ter um network bom. Tem que ter uma afetividade, tem que ter uma amizade. E o network é muito importante para tomar decisão de setores, né? Que muitas vezes o setor muitas vezes o seu processo depende de outro setor. E se você tem um network bom, você pode chegar lá conversar com a pessoa, com o líder daquele setor, ele pode se desdobra para te ajudar. Fala, não, eu confio em fulano, né? Nós temos um network bom, um está ajudando o outro, né? E isso é muito importante. E o bom network é você não esquecer da pessoa. Não esquecer. Não esquecer. Eu dei uma palestra de network o ano passado, eu esqueci até o nome do supervisor que estava lá. Ele falou assim, olha, eu estou aqui hoje na empresa porque uma pessoa que me indicou. Essa pessoa me indicou. Eu estava em outro lugar, me indicou aqui nesse cargo de liderança, porque nós nunca deixamos de conversar um com o outro. Nunca falamos sobre serviço. E apareceu essa oportunidade, essa pessoa lembrou de quem? De mim. Você. De mim, por quê? Porque nós nunca deixamos de conversar, de falar um bom dia, de dia do aniversário, feliz aniversário. E essa pessoa falando para mim que o network foi muito importante. Hoje essa pessoa trabalha no frigorífico. Por quê? Uma pessoa indicou ele. Pelo bom relacionamento que estiveram há muito tempo atrás, e os dois não esqueceram de conversar um com o outro. Isso está até dentro das nossas ferramentas, na prática do dia a dia. Né, que é conversas de coach, né? A gente precisa fazer pergunta. Precisa, com certeza. Né, e pergunta-chave. Às vezes é uma perguntinha boba,
Eu sempre falo para mim, não existe pergunta boba desde que você dê um significado para ela. Exatamente. É nós que temos que dar o significado. Ah, se eu perguntar, Marco, por que você está sentado aqui? Por que eu estou sentado aqui? Acho que primeiramente pela nossa amizade, né? Pelo respeito que a Pelo gente tem, respeito que a né, gente o tem. network que a gente tivemos, que foi muito saudável desde o começo, né, sempre respeitoso, Exatamente. né, um sempre estando à disposição para ajudar o outro, né, no conhecimento, experiência. Então isso acaba, né, fazendo com que a gente tenha uma cocriação positiva. Exatamente. E isso tem que acontecer dentro do setor, né? Com seus liderados também, né? Você tem que ter uma boa comunicação, tem que ter uma boa conversa. E aí isso é muito importante, né? Bons feedbacks, Isso. né, bons feedbacks. Feedback hoje não é só focar naquilo que a pessoa fez de errado ou deixou de cumprir. Né? Lembra da liderança positiva? Que é sempre estar buscando potencializar o potencial daquela pessoa. É naquilo que nós temos que trazer à mente da pessoa. Porque quando você traz à tona só aquilo que ela fez de errado, que deixou de cumprir um procedimento e gerou um resultado negativo, né, você automaticamente você programa aquela pessoa para enxergar só aquilo. Exatamente. Como que aquela pessoa ela vai enxergar positivamente todo um cenário que ela está inserida? Então você foca no potencial dela. Você focou no potencial, aí você introduz que ela precisa se desenvolver naquilo ali, naquele ponto específico. A questão aí do feedback, ela tem que ser positiva e negativa. Eu gosto de frisar o positivo. Positivo. Sempre positivo. Você mostrar para a pessoa parabéns, né? Você conseguiu. Ou você não conseguiu, mas você consegue, né? E o feedback ele serve para isso mesmo, né? Para alinhar a pessoa, né? Dar mais gás para a pessoa, né? Mesmo você falando os erros que a pessoa teve. Mas se você não tiver esse feedback, vira uma bagunça dentro do setor. Tem que ter esse feedback. Isso faz parte. E aí às vezes você pode me perguntar, mas e o negativo? O negativo, bom, Por que eu não enxergo o negativo? porque você acredita na pessoa, né? Você acredita na pessoa que a pessoa tem um potencial. Eu não trago à tona de primeira, né, aquilo que ela deixou de cumprir. Primeiro você cria uma memória positiva. Lembra disso, tá? Feedback, você precisa criar uma memória positiva para depois introduzir aquilo que você precisa falar. Porque aí a mente já vai estar um pouco mais aberta para receber. Então você vai pontuando, olha, precisamos melhorar aqui, aqui e aqui. Porque a mente já vai estar mais aberta. Porque antigamente o feedback já começava por aquilo que era negativo. E terminava com negativo. E terminava com negativo. Então, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né, vai observando e vai melhorando isso. Sim. Né, porque precisa sair dali com a mente aberta, com a sensação de que, puxa, valeu a pena o feedback. E eu tive muito feedback, eu queria, quando eu saía da sala assim, eu queria matar o meu líder. Entendo. De ódio, de raiva, porque eu focava só no positivo e ou no negativo e lenha. A gente erra, não tem jeito. E isso, né, fez com que eu mudasse os meus feedbacks, as minhas abordagens, por aquilo que eu passei. Porque se eu sair daquele jeito, se eu desse um feedback no mesmo modelo, a pessoa ia sair do mesmo jeito ou pior do que eu. Aí não ia dar certo. E aí como que seria o clima, né, dentro do setor? E você sabe que uma pessoa, ele influencia outras pessoas, né? Pro lado bom e pro lado negativo. Lado negativo, porque o ambiente, ele molda as pessoas, né? Se você trabalha perto de uma pessoa que só reclama, você pensar que não, você está sendo influenciado. Você começa também a reclamar. Então, assim, vira dizem, né? Não estou generalizando, mas uma maçã podre, ela acaba com a caixa de maçã. Né? Sim, pelo tempo de exposição. Tempo de exposição. Você pode botar tudo na mesma caixa ali, ela vai precisar de um tempo de exposição. Exatamente. Para o efeito chegar nas outras laranjas. E é engraçado que uma maçã podre, ela contamina uma, essa vai contaminar a outra. Então, assim, um vai contaminando a outra, né?
E a gente não pode deixar acontecer isso no setor. E aí eu ainda elevo mais um pouquinho para a energia. Você vê que a energia de uma passa para outra, que passa para outra, que isso é uma conexão, né? Vai se conectando. Você imagina isso dentro de um time? Prejudica bastante no final, né? E, Muito. e precisa entender que o maior prejudicado são as próprias pessoas. E as pessoas não entendem isso. De fato, elas não entendem isso. Ah, eu vou fazer errado aqui porque eu quero que a empresa se exploda, desculpa a palavra, se exploda. Elas não entendem que isso ela está destruindo o próprio caráter dela. Exatamente. Porque na hora que a empresa, né, descobrir dentro dos seus procedimentos ali, vai tirar e vai para o outro. Mas e a pessoa? Mas você acha que com esse procedimento ele já influenciou mais algumas pessoas à Ah, volta? já. E contagia muito rápido. Contagia. Muito rápido. Muito. A pessoa está fazendo tudo certinho. Ela está lá, um exemplo, está lá comigo 2 anos fazendo tudo certinho, cumprindo tudo certinho, sendo reconhecida. Chega uma pessoa que ela tem o hábito de não cumprir, parece assim que o trem é instantâneo. No outro dia, ela já muda o comportamento. Aí o comportamento dela já começa a ficar parecido com o daquela outra pessoa. E a gente sabe disso. Nós estamos ali observando o comportamento, analisando o comportamento. E aí a gente percebe, a gente já chama, né? Fala, ó, esse não é o caminho. Você está deixando ser influenciada negativamente. E essa energia vai moldando você, que daqui a pouco nem você mesmo percebe. E se torna assim, para a pessoa depois algo comum. Comum. E aí é onde elas enfrentam dificuldade para permanecer nas empresas que elas entram. Que acaba sendo influenciadas. Isso vira um hábito. Um hábito de descumprir procedimento da empresa que elas trabalham. E geralmente essa pessoa que quer influenciar negativamente, já passou por um monte de empresas já. Sim, aí ela cria uma cultura, né, resistente. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo, a influência negativa, se você puder evitar, evite a todo custo. Ela vai moldar, ela vai programar você. Quando os pais ele sempre traz negatividade para o filho cresce um monte de problema psicológico. Né? Um monte de problema, né? Porque ele foi moldado com a negatividade, né? Ah, você não é trabalhador, você é isso, você é aquilo, nunca traz algo feedback bom, né? Sempre feedback ruim. E a criança cresce aí frustrada, cheia de traumas, cheia de problemas, né? Que acaba afetando até a sua família, se um dia for querer construir. E esse colaborador também, ele acaba acontecendo isso. Ele acaba prejudicando a equipe aos pouquinhos. Sim. E quando a gente tem uma liderança, né, que a gente observa que é uma liderança transformacional, isso é automático. Você quer melhorar como pessoa porque você viu que aquele estilo ele é saudável, ele é seguro. Sim. Exatamente. E aí você busca. Hoje nós estamos passando por um problema muito grande hoje, a questão de recrutamento. Né? Hoje, por causa dessa lei que a gente tem aí, os jovens estão indo para o mercado de trabalho muito tarde, né? Muito tarde. Muito tarde. Eu já sei um pouco da sua história, você sabe um pouco da minha. A gente começamos a trabalhar muito cedo. Né? Se a gente quisesse alguma coisa, meu pai falava para mim, ó, você quer isso, você quer aquilo, eu posso te dar isso, mas isso aí você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, assim, com 11 anos, 12 anos, 11 anos já vendia galinha na feira, as galinhas de granja. O senhor me deixava lá com um monte de caixa de madeira lá com galinha, deixava uns ovos lá e falava, vende aí, o valor é isso aí. Eu tinha que vender, com 11 anos mexendo com dinheiro. E depois pegava aquela mixaria que eles pagavam pouco, né? Comprava algumas coisas aí e levava para casa. Então, assim, meu pai sempre falava, quer alguma coisa? Posso te dar isso, mas fora isso aí você vai ter que trabalhar. Então, assim, quando a gente chega no mercado de trabalho mesmo, eu comecei a trabalhar na imobiliária com 14 anos, 13 para 14 anos, eu já era uma pessoa madura, era um adolescente, mas era maduro psicologicamente. Já sabia lidar com pessoas, né? Com pessoas adultas, né? Já sabia como é que era o processo. E hoje não, as pessoas hoje, os jovens, não estou falando todos, né? Mas alguns, eles chegam na empresa e eles querem chegar a algum lugar, mas sem passar pelo processo. Ele tem que ter um amadurecimento, né? Um amadurecimento, tem que ser cascudo, vamos dizer assim, né? Porque o processo, ele exige isso aí, né? Erros e acertos, feedbacks, um monte de coisa que muitas vezes você pode
desistir, mas quando você começa a trabalhar desde pequeno, você não sofre tanto, né? Eu acredito muito que quando a gente entende a nossa responsabilidade, né, Responsabilidade. você deu o exemplo do seu pai, né? O seu pai entendeu a responsabilidade dele e você entendeu a sua. Tinha coisa que o seu pai ia dar e tinha coisa que não, que era você que tinha que Correr conquistar. atrás, exatamente. Né? E você achou um modelo de venda para você ganhar o seu próprio recurso. Então você vê que essa construção, ele não deixou de cuidar, mas ele deixou claro, né? Ó, o propósito tem que ser esse. Porque liderança positiva, liderança transformacional, não é você dar o bolo pronto. Ó, tá aqui, tá prontinho, ó, só para você executar. Como que a pessoa vai aprender? Como que ela vai criar essa casca dura que a gente chama? Sendo que o resultado está pronto. Como que você faz um bolo? Com vários Com vários ingredientes. ingredientes. De que forma? Você vai ter que pegar, quebrar o ovo, Manipular. misturar a farinha, jogar o fermento, você tem que bater, você tem que ver como que está a massa, se está pronta para... Você tem que jogar ali como é que é a palavra certa? Você tem que pegar ali a forma ali, jogar um óleo ali, né? Jogar para não grudar, né? Então, assim, tem um processo muito grande, né? Mas a receita está ali. A receita está ali. Está à disposição. Está à disposição. Mas você tem que colocar a mão na massa, né? E a liderança positiva, essa construtiva, ela trabalha dessa forma. Fala, ó, a receita está aqui, você tem que sujar as suas mãos agora. Né? Você vai ter que queimar a mão agora na hora de pegar a forma do bolo lá dentro do fogão, né? Para você chegar nesse processo hoje. E muitas vezes as pessoas não querem isso aí. As pessoas querem ir lá na padaria e comprar o bolo pronto. Bolo pronto. Não vai longe. Não tem como você ser um líder hoje e não passar pelo processo. E tem que ser um processo muito bem executado, para não criar um líder traumático. Exatamente. Né? As lideranças que eu influencio e eu ensino, né, o primeiro passo é trabalhar o psicológico. A gente trabalha toda a execução, né, das atividades, mas o passo principal é o psicológico da pessoa. Que é o essencial. Para ela não ser um líder traumático, ela não potencializar algo que é pequeno. Às vezes você tem uma dificuldade pequena, ela potencializa aquilo, cria um monstro onde não existe e tem dificuldade de resolver. Exatamente, isso mesmo. Para mim esse é um dos principais pontos de quem quer ajudar a formar líderes. Eu trabalho com isso já faz muito tempo pela dificuldade que eu tive. Então eu tive que encarar isso muito cedo. E a gente tem que ter paciência, né? Muita paciência. Paciência e dar o exemplo, né? Dar o exemplo e ter muita paciência. Eu acredito que esse é o meu propósito maior. É ajudar a formar líderes melhores do que eu. E tem dado certo. Né? A gente tem grandes líderes aí pelo Brasil que a gente influenciou, né, de forma positiva e negativa, porque cada mente tem uma forma de interpretar. Tem pessoas que olham para mim e interpretam positivamente, tem pessoas que olham e interpretam negativamente. Isso depende muito da visão de cada pessoa. Quando você estuda a história grega, a gente vê ali o pai da filosofia, que foi Sócrates, né? E Sócrates, ele teve um discípulo, Platão. Platão foi discípulo dele. Só que chegou um momento que Platão teve outras ideias, outras teorias, outros conceitos diferentes de Sócrates. Mas ele trouxe a raiz de Sócrates, né? E quando você forma um líder, ele não vai ser igual ao senhor nem igual a mim. Mas a essência ele vai levar. A essência ele vai levar. Eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte: os bons se ajuntam. Os bons se ajuntam. Se conectam, né? Isso, ou os iguais se ajuntam, né? A palavra certa é assim, os iguais se ajuntam. Então, assim, quando você vê 4, 5 pessoas, ou eles estão construindo ali, um falando de coisas boas, de estudar, de abrir uma empresa, né? Você pode ter certeza que os 4 estão falando da mesma coisa.
Se você passar perto e tiver um falando mal do outro, os 4 estão falando. Então, assim, os iguais se ajuntam. Não tem como. Até hoje, esses dias, eu estava pensando nos meus amigos de infância. A gente gostava da mesma coisa, jogar bola, né? Fazer outras coisas, porque a gente tinha os pensamentos iguais. Então, assim, pode fugir um pouco. Quando o senhor forma um líder, ele tem a concepção dele depois, mas a essência ela vai ficar, Sim. porque pensa igual. E a gente nunca tem todas as respostas. Sim. A gente nunca vai ter. Ah, você tem uma resposta pronta? Todas não. Tem respostas que nós vamos ter que descobrir e criar. Isso faz parte do processo. Isso aí é o processo. Nós estamos em construção. Você passa aquilo que você sabe para outra pessoa, mas você está em construção ainda. Você tem que adquirir novos conhecimentos, porque você vai encontrar pessoas diferentes. A gente tem que ter essa humildade de querer estar sempre aprendendo. Eu sempre penso comigo, já até falei para algumas pessoas, ó, o líder ele tem que estudar, o líder tem que ler bons livros de liderança, ele tem que assistir bons podcasts igual o nosso, né? Então, assim, o líder ele tem que estar sempre evoluindo, sempre correndo atrás de conhecimento, porque as coisas evoluem. Hoje, se você for para o setor onde eu trabalho, tem pessoas aí que são advogados, estão fazendo outras áreas ali, estão estudando. Tem pessoas que mesmo não têm uma formação intelectual, mas são pessoas inteligentes. E o líder, ele tem que estar acima, não fala acima, mas ele saber conversar com a pessoa, né? Porque, assim, as ideias, elas aparecem, elas surgem, e você tem que estar ali com a resposta pronta, né? Ou, senão, aquilo, não posso te responder agora, mas amanhã eu trago essa resposta. Então, o líder ele tem que estar sempre se atualizando. O líder que não se atualiza, que não lê, que não estuda, não está sempre se adquirindo assim ideias novas, ele vai ficar para trás. Alguém vai tomar o lugar dele. E qual mensagem você deixa para nós? Mensagem? É uma mensagem transformacional. Acho que, primeiramente, acredite em si, né? Acredite no seu potencial. A gente tem um potencial muito grande. Então, assim, acredite no seu potencial. Converse com pessoas que têm a mesma intenção sua. Se você está com vontade de evoluir, converse com essas pessoas. Crie amizade nesse sentido. E nunca pare de estudar, de ler bons livros. E outra coisa que eu acredito que é mais essencial na nossa vida é ter fé em Deus. Né? Ter fé em Deus e ter propósito. E a Bíblia fala assim, ó, sem mim nada poderei fazer. Isso é o mais importante, né? Levar nossas vontades perante Deus, né? E que seja feita a vontade dele. E a gente tem que se permitir, né, estar no processo, estar no propósito. Exatamente. É uma das minhas obras, né, que é esses 2 livros. Esse primeiro livro aqui, que é o chamado por Mindset, ele é inspirado justamente na minha história. Um pouco da minha história está aqui dentro desse livro. Eu li isso ali. Né? Como que a nossa influência, a nossa experiência consegue contribuir e ajudar a melhorar o estilo de vida de muitas pessoas. Sim. Vou deixar aqui um merchan, né? Abri uma empresa de ergonomia. A gente está trabalhando aí com assistência técnica e perícia ergonômica, né? O meu sonho é que essa empresa flua, né? Que a gente pode contratar novas pessoas para fazer esse trabalho tão glorioso, né? Que é cuidar de pessoas. E esses 2 livros meus aqui, ó, aqui eu conto um pouco de como foi a minha trajetória, como que eu usei, né, a minha trajetória para formar isso em positivo, e aqui também. Como eu superei, né, a depressão e a ansiedade focando no presente, focando no agora. Para você ver que a experiência da gente, ela se torna 2 obras. E muito mais, né? Muito mais, porque
A experiência nossa ela não acaba, só acaba quando a gente morre. Quando a gente morre. A gente perde essa noção, né, do ser. Então, assim, eu acredito que vai aparecer mais alguns livros ainda. Que a nossa história ela é um livro. Tem pessoas que têm medo de ler, né, o livro da sua própria história. Não precisa ter medo. Para você realmente ser feliz, você precisa ter um caso de amor com a sua própria história. Eu já ouvi falar, já ouvi essa frase já, né? Augusto Cury Augusto Cury. fala muito sobre isso. E quando eu ouvi, eu parei para refletir sobre isso. Que realmente, se você não ressignificar, né, toda a sua história, aquilo que é traumático, que a gente carrega alguns traumas emocionais, tanto familiar, cultural, né, de pessoas que a gente se inspirava e se decepcionamos com essas pessoas, que a gente colocou nelas, a nossa expectativa. A gente tem que aprender uma coisa que é muito interessante. Deus está em lugares que você não está. Muitas vezes acontece algo na sua vida e você fala, por quê? Deus sabe. Sim. Aquilo foi melhor para você. E os traumas nossos, a gente tem que ter a humildade de aceitar e tentar conviver com ele, né? Porque tem traumas que a gente vai carregar pro resto da nossa vida. Só que essa questão de carregar ele até o resto da nossa vida, a gente tem que aceitar primeiro. Muitas vezes alguns traumas atrapalham a nossa vida porque a gente não aceita. A gente tem que aceitar os nossos traumas. Alguns traumas a gente tem poder de eliminá-los, né? E eu sempre falo, se você tem sonhos, ande com pessoas que sonham também igual você. Isso é muito importante. E fé em Deus, principalmente. Andar com gente, né, melhor do que a gente. Eu acho que isso faz uma diferença. Pessoas que pensam igual você, que quer crescer, que quer subir na vida, né? Pessoas humildes, né? Pessoas que quer ajudar o próximo. Isso é muito importante na nossa vida. Porque a gente é as pessoas que a gente anda junto. As pessoas que a gente conversa, as pessoas que a gente convive. Algumas pessoas já falaram assim, mas ao mesmo tempo você tá sozinho, ao mesmo tempo você está com um monte de gente. Meu pai dizia uma coisa que até hoje eu não esqueço. Você é jovem, quer se divertir, anda com jovens. Agora você quer conhecimento, anda com pessoas mais velhas que você, pessoas melhores que você. Até hoje eu não esqueço disso. E a gente vê, meu pai era uma pessoa tão humilde, a gente vê nas literaturas mais ou menos parecido com isso, né? Que a gente se torna, né, nós somos o resultado das 4 pessoas que a gente anda. Já viu esse ditado? Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber escolher hoje quem as pessoas que vão andar com a gente hoje. Nós passamos de uma fase, né, adolescente, nós somos jovens, né, não importava quem era você, mas se você gostasse de fazer aquilo, estava todo mundo junto, né, bebia, brigava, né, namorava, e quando você amadurece um pouco, quando você tem um propósito, você tem que andar com aquelas pessoas que têm o mesmo propósito seu, o mesmo propósito. E mais uma vez, a gente agradece, né, você por ter vindo aqui, compartilhar conhecimento, experiência, e que cada vez mais a gente possa estar com a mente aberta para evoluir, crescer e influenciar positivamente a vida das pessoas. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Aqui é um poço de conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo, a gente fala do nosso conhecimento, mas a gente ouve também, a gente sai daqui com a pilha carregada de conhecimento. E eu estou sempre à disposição para ajudar e que Deus abençoe seu canal. Eu agradeço, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e nós possamos ser fontes de vida, né? Uma fonte que jorra conhecimento e experiência para a vida das pessoas.